Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Centro de Pesquisa em Odontologia Social da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou Roberta Gerber, estudante da Faculdade de Odontologia e estudante bolsista do Centro de Pesquisa. Hoje, nós contamos com a ilustre presença do professor Fernando Molinos Pires Filho, professor fundador do Centro de Pesquisa. O prof. É formado e mestre em Odontologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é doutor em Odontologia pela Federal Fluminense. A habilidade de conversar conosco, prof. Fico muito honrada em recebê-lo aqui hoje. Muito bem. A honra é totalmente minha e tenho razões para me sentir desta forma, com o convite que vocês me proporcionaram, a oportunidade de eu rememorar algumas coisas que são muito significativas para mim. Eu hoje estou com 82 anos de idade e dessa longitude toda, eu tive 62 anos vinculados à Faculdade de Odontologia desta universidade, incluindo os 4 anos que era o tempo de duração do nosso curso, e o restante como professor, cumprindo várias tarefas, logo depois de formado, como monitor, como estagiário e imediatamente passando a constituir parte do corpo docente da universidade, lotado no então Departamento de Odontologia Preventiva e Social. A partir dessa introdução, eu queria precisar algumas coisas que eu considero significativas. A primeira delas é de que, desses 62 anos para cá, fazem 28 anos que eu abandonei a faculdade por aposentadoria. E nesses 28 anos, eu jamais fui convidado para qualquer atividade na faculdade. Vou precisar. O último convite que eu recebi foi neste mês, quando o departamento resolveu, no dia dedicado às mulheres, comemorativo às mulheres, eles convidaram também alguns professores aposentados do Departamento de Odontologia e do Centro de Pesquisas em Odontologia Social. E o segundo convite é esse que vocês estão me fazendo agora. Então, 28 anos depois de sair, é o tempo que levou para eu ser novamente lembrado, e isso me agrada muito, sobretudo por ter partido do Centro de Pesquisas em Odontologia Social, que eu não fui o criador, eu ajudei a criar ainda no último ano da minha formação em odontologia. Eu me vinculei a alguns professores e para a criação do Centro de Pesquisa, que a gente vai conversar um pouquinho depois sobre esse episódio. Estamos hoje perto de comemorar 55 anos de existência desse Centro de Pesquisa. Então, assim, é significativo isso e honrado estou eu pelo convite que vocês me fizeram. Não é? Eu gostaria ainda de acrescentar nesse momento que é extremamente importante o passo que vocês deram convidando ex-integrantes do corpo docente para visitar a escola, conviver com algumas pessoas que inclusive foram alunos desses professores, e isso é uma coisa extremamente significativa para aqueles que vivenciaram a universidade e contribuíram para o que ela é hoje. Então, com essa ressalva de que eu não fui o fundador, eu participei de um grupo que se juntou
para criar o Centro de Pesquisa. Participei efetivamente e depois desse tempo todo eu virei, por alguns anos significativos também, da história do Centro de Pesquisas, eu fui diretor desse centro, né, que eu ajudei a criar. Então essa é a minha vinculação ao convite que vocês estão me fazendo hoje, que realmente assim me dá muito prazer, não é? E eu venho com muita satisfação contribuir com o centro que eu ajudei a criar e que hoje está me recebendo. Prof, com relação a toda essa temática de criação aqui do centro, como que surgiu essa ideia? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Eu conto. E tem que ser pouquinho mesmo, porque teríamos muita coisa para falar da criação. Foi um fato extremamente significativo. Mas eu acho que o que desencadeou essa conversa que nós vamos começar a ter efetivamente a partir de agora, decorre do fato de, depois daquele evento que eu fiz referência de ter sido convidado junto com outros colegas aposentados para participar daquela cerimônia que vocês nos ofereceram lá e que junto tivemos uma oportunidade de um convívio muito agradável. Eu acho que naquele momento vocês me influenciaram para produzir fazer uma reflexão que eu acabei traduzindo em um texto. Eu acho que a entrevista e as perguntas que tu vais me fazer mais adiante, incluindo esta, que nós nos ocupamos naquela reunião de conversar um pouco também, me levaram a produzir um texto que eu denominei de A Odontologia Social e a Formação dos Profissionais que Atuam na Área da Saúde Bucal, reafirmando significados e definindo propósitos para orientar fazeres. A partir da produção desse texto, eu disponibilizei para a Camila, a partir desse momento, eu disponibilizei esse texto e ela achou que era um texto muito oportuno e passou para ti a responsabilidade de ler o texto e formular uma série de perguntas, começando por essa que tu estás me fazendo, de contar um pouquinho da história do CPS. Só pode ser um pouquinho mesmo, por várias razões. A primeira é de que a história dele, desses 55 anos que se aproximam, é muito rica. E para ser entendida, não basta o meu depoimento, mas eu acho que teríamos que ouvir muitas outras pessoas que vivenciaram a criação do Centro de Pesquisas em Odontologia Social. Às vezes com olhares diferenciados no curso da sua história de 55 anos. Mas, de qualquer maneira, eu tive a preocupação, e continuo tendo, de sempre que me pedem para falar alguma coisa sobre o Centro de Pesquisas, eu sinalizo que a intervenção é particularmente do meu olhar, porque teríamos que ouvir os dos outros. Mas eu tenho sempre o cuidado, e tenho tido esse cuidado, de traduzir sempre isso de forma escrita. Toda a história do Centro de Pesquisas, ela é fundamentada em fatos, e pouco das minhas opiniões, mas em fatos através do meu olhar, e em fatos científicos e comprováveis. Tanto que o principal documento de formulação do Centro de Pesquisas eu introduzi em uma obra, em um livro. Não é? Está lá escrita numa das suas partes. O livro se chama Desafio à Prática da Saúde Bucal Coletiva, Rabiscos e Beliscos, apenas para não esquecer a história. A par disso, que está escrito tudo,
eu tomei o Centro de Pesquisas e as suas realizações como objeto da minha tese de doutorado, o que significa que não é uma história, é uma produção científica que aponta para o que representou a criação do Centro de Pesquisas, em suas realizações, em sua contribuição para a própria faculdade, para a formação profissional e para uma série de outras coisas que a gente pode conversar um pouquinho. Essa é a origem documentada de uma história. Portanto, outros podem falar dela de formas diferentes. Eu submeti isso a uma banca examinadora, não é? Estranha ao nosso convívio, porque foi balizada fora de Porto Alegre, na Universidade Federal Fluminense, como tu referiste, não é? Por pessoas que são da área de odontologia de saúde pública, de odontologia social. Esse é o princípio que fundamenta a minha história do Centro de Pesquisas em Odontologia Social. Mas tu me pede para dizer alguma coisa a mais do que isso. E eu começaria dizendo do momento em que foi criado, como é que se configurou o momento de criação. Foi em 1963 que um professor médico, que era diretor do Departamento de Odontologia da Organização Mundial de Saúde, entrou em contato com o professor Paulo Chaves, que era chefe da única disciplina que existia de odontologia social no curso, junto com mais dois professores que eram companheiros dele da disciplina, que era o professor Carlos Reinaldo Mendes Ribeiro e Gilberto Fossati, ambos trabalhando na Secretaria da Saúde do Estado. E esse professor Mário Chaves buscou a Secretaria da Saúde, buscou a universidade e buscou a presença também da Faculdade de Odontologia da PUC. A Secretaria da Saúde, a Faculdade de Odontologia da PUC, a Faculdade de Odontologia da URGS e a Organização Pan-Americana de Saúde. Foi esse coletivo que se começou a discutir em 1963 a ideia de criação de um centro que articulasse esses espaços e tentasse trabalhar na perspectiva de fazer pesquisa, fazer formação, fazer investigações e fazer propostas de políticas para orientar o fazer da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. E isso acabou em conversações longas, discussões longas, e eu, então, no meu último ano de curso, acompanhei esses colegas todos já, professores meus, não é? Nas discussões. Pouco tinha a contribuir, mas a minha visão também de estudante e com a minha perspectiva do aprendizado que eu tive e do que eu achei que eu precisava mais, eu tive uma ajuda, como vocês, como tu agora, na condição de bolsistas do CPUS e também em formação, vai poder contribuir com o que tu está achando do curso, do que te faz falta, do que tu acha que vai precisar, das tuas ansiedades e de como tu enxerga todo o teu futuro exercício profissional. Então, a minha contribuição foi nessa linha, junto com esses professores e subunidades nas suas respectivas áreas. Tanto que o professor Paulo Chaves, posteriormente, virou consultor da Organização Mundial de Saúde. O professor Carlos Reinaldo Mendes Ribeiro fez todos eles com curso em São Paulo de sanitaristas, virou diretor da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. O professor Gilberto Fossati acabou dando aula na Faculdade de Ciências da Saúde. Saiu da Odonto, foi para a Faculdade de Ciências da Saúde.
E o professor, professor Flávio Lucci, que era diretor da equipe de odontologia sanitária da secretaria, também nos acompanhou nessa criação. O centro começou a funcionar em 1966. Em 69 se firmou um convênio, não é? Com a vinda de diretores diretores da Organização Pan-Americana de Saúde para firmar o convênio entre os reitores e o secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, não é? E essas entidades todas firmaram esse convênio, não é? De apoio, de mútuo apoio e definindo as possibilidades de cada um, não é? As contribuições que cada um poderiam dar e etc. E a partir daí o centro começou a funcionar com essas figuras. E eu já então, aí sim tinha me formado 1 ano, 2 anos depois, já concursado na Secretaria de Saúde imediatamente, né, trabalhando na única unidade que tinha de saúde da família, que era o São José do Murialdo, hoje uma referência no ensino pós-graduado da área de residências médicas, né, multiprofissionais, inclusive, dirigidos, aliás, coordenado por uma colega também do departamento, hoje a doutora Eloá Rossoni, né, que é professora ainda hoje lá. E nos juntamos e, a partir daí, começamos a tentar fazer o que era possível. Aí vem a segunda questão. Que momento era esse? Era um momento extremamente difícil, com uma prática que hoje já foi superada, de compreensão do que era ser um dentista e qual era a atribuição de ser um dentista. Não é? Numa prática ainda era que via o seu papel voltado para a doença e não para a saúde. Não é? Esse era o grande desafio. Como fazer a formação de um profissional que se diz de saúde, mas que se ocupava exclusivamente da doença. E de uma doença de uma forma curativa. Então, superamos essa etapa introduzindo práticas preventivas, discussões sobre prevenção, que foi um avanço que foi significativo do ponto de vista de uma preocupação que ainda tomava muito parcamente a ocupação do dentista, mas já se falava. Então, assim, foi um momento de virada no que se entendia ser o fazer da odontologia e o papel e a formação que eles deviam ter. É uma coisa muito difícil. Inverter uma lógica onde todo o corpo, então docente, inclusive a gente, trabalhava para uma outra transformadora. E mais do que isso, transformar profissionais que já estavam em serviço e que foram formados ainda numa etapa anterior a essa, onde a nossa prática era iatrogênica, vamos dizer assim, dado a radicalidade com que enfrentava a doença. E pouco se importava com a saúde. A saúde era uma coisa que, se nós nos dizíamos de saúde, mas nos ocupávamos da doença. Então, essa lógica, ela encontrou muita resistência de transformação. Assim como hoje, a gente ainda encontra um outro passo, que é de sair desse processo de nos ocupar mais da saúde do que da doença. E isso implica não só numa questão de concepção, mas de saberes para onde a gente quer ir
e quais são os recursos de saber que se precisa ter para transformar o nosso fazer, a nossa ocupação. Não é? E essa coisa que eu falo assim, ela tem um nome, que não é cura e não é prevenção, e não é educação, é promoção. A promoção de saúde é o passo hoje que é o desafio que se coloca para o desafio que nós enfrentamos quando iniciamos a ação contestatória à prática então existente e muito combatida. Então, a gente não era bem visto, porque era um grupo de malucos que queriam transformar uma coisa que já estava consagrada. Né? Então, essa resistência que houve foi muito complicada. Foi um momento muito delicado, de muita contestação, de achar que não era o caminho, que não tinha... Né? E ainda não superamos nem a fase da prevenção. Mas hoje já estamos olhando, quer dizer, nós estamos olhando, é porque alguns outros se somaram a essa luta, que não foram o grupete pequenininho, não é? Mas isso aconteceu. E aconteceu com auxílio também do Centro de Pesquisa se vir para a Faculdade de Odontologia da URGS, e se juntar ao departamento, que existiam só 3 professores e uma disciplina. Era essa a contribuição da chamada odontologia de saúde pública, odontologia social, era essa a contribuição que se dava. E nós nos juntamos e éramos parte desse grupo, dessa coisa, e mudamos, inclusive, o nosso comportamento e conquistamos hoje, devemos ter no departamento umas 7 ou 8 disciplinas, não é? Que constituíram em saberes que não eram trabalhados. Não é? E isso foi muito complicado. Não é? Nós passamos a falar de coisas que não se falava. Passamos a indicar procedimentos que não tinham passado pelo crivo, não da ciência, porque da ciência eles eram reconhecidos, mas do convencimento daqueles que já praticavam uma odontologia que precisava ser transformada. Então, a gente tinha que ler coisas que não eram comuns, não é? A gente tinha ideias de fazer as coisas no serviço público diferente do que se fazia, não é? E tudo que é novo é contestado. Então, nós viramos várias denominações, né, de papeleiros, não vamos entrar nas adjetivações, mas houve muita resistência e isso era passado também, de certa forma, como algo que não cabia, porque as pessoas que estavam ali, o entendimento, eram pessoas que precisavam se formar doutores, né? Eram doutores, tinham que ser doutores, e doutores na acepção de que eram diferenciados, não é? E que tinham que ter uma clínica privada, e que tinham que ganhar dinheiro, e que ir para o serviço público era um bico, não era uma opção de trabalho, não é? E assim a gente enfrentou, com o desinteresse também dos estudantes, que não conseguiam compreender esses loucos que querem fazer uma coisa que todos os outros diziam que não tinha fundamento, que não era. O negócio diziam assim, odontologia social, essa aí, é para bocó. O que cabe é o êxito financeiro, dito com outras expressões. Mas esse era um momento. E o momento, no campo da saúde, também vinha enfrentando essa perspectiva de sair daquela odontologia iatrogênica de que para o povo só restava extrair os dentes. O outro procedimento não cabia ser feito, não era o espaço. Aquele para o povo, né, hoje cidadão, né,
era aquilo, aquele modelo era aquele modelo. Não é um modelo de uma ciência que evoluiu, que tem conhecimento, que tem recursos tecnológicos, que tem tudo para... e que tem saber científico. Entende? Assim, mal comparando, a reação, a negatividade, a transformação, foi de tal monta naquele momento, estou falando em 63, que ninguém vai entender que eu estou agora configurando esse quadro como o quadro atual. O quadro mudou, mas esse foi o início da história. Toda essa coisa de reação, de reatividade, de desconsideração a uma coisa que estava se tentando fazer, ele foi objeto de enfrentamentos muito fortes, um ambiente muito difícil, não é? Nas mínimas coisas, né? de ganhar espaço, não é? E tivemos muitas dificuldades, inclusive não tínhamos ambulatório, era o único espaço que não tinha ambulatório, o que nos favoreceu, porque com isso nós tínhamos uma razão para dizer que precisavam ir trabalhar onde nós tínhamos espaço. E nos permitiu sair de dentro dos muros, né, e ir para o serviço público. Bom, então estou te dizendo que crescemos. E o departamento cresceu junto conosco. Nós tínhamos uma vida em comum. Não é? Nós conseguimos espaço físico. Estou falando de espaço físico. Que antes nós ocupava uma escrivaninha numa sala de um outro departamento. E aí ganhamos espaço. Tentamos ocupar o espaço e tentamos conseguir gente. O departamento cresceu, conseguimos convencer a própria universidade, na medida em que, logo, passado 3 ou 4 anos dessa história que eu te contei, nós viramos um órgão auxiliar da universidade. A congregação, o Conselho Universitário, guindou o Centro de Pesquisas, resultado desse convênio amparado pela Organização Mundial de Saúde, em um centro e um órgão auxiliar da universidade, com destaque orçamentário e com a luta para incorporar profissionais, na medida em que a universidade só lotava pessoas em departamentos. E quando nós tentamos fundar departamentos dentro do centro de pesquisa, a nossa faculdade reagiu, porque aquilo ali mudava a composição do conselho da congregação da faculdade, que era o órgão máximo de gestão da própria faculdade. E se criasse mais departamentos, iriam mais pessoas vinculadas a esse conjunto minoritário e questionado e tal. Então nós ficamos sem pessoal. E aí o pessoal que nós, do Centro de Pesquisa, conquistamos, passaram a ser lotados no departamento. Era transformadora. E toda transformação enfrenta dificuldades. Né? E a gente viveu essas dificuldades muito fortemente. Acho que, assim, o restante está na minha tese de doutorado. Né? A minha tese de doutorado, ela está na biblioteca da faculdade, são 2 volumes e conta toda a história. E está no livro, Desafios à Prática da Saúde Bucal Coletiva, Rabiscos e Beliscos, apenas para não esquecer a história. E a tese é a construção interativa do saber e fazer acadêmicos, desafio da prática integral. Isso está registrado. Afora os documentos que ficaram lá para registrar todos os embates que tivemos, as relações que estabelecemos com a comunidade, fizemos atividades com a Secretaria de Saúde, mudamos o perfil de trabalho da Secretaria até onde foi possível, não é? E acho que provocamos muita provocação e muita dificuldade.
por isso que o tema me é muito caro, é delicado, é prazeroso, mas acho que teria que se ouvir mais pessoas, né? Acho que não se pode abranger o relato total das razões da criação, em particular dos objetivos estratégicos da criação, voltado para a problematização e transformação do projeto então vigente de formação profissional e ressignificação da formação profissional, assim como a ressignificação do papel da nossa profissão no contexto da sociedade. Tema ainda hoje candente do ponto de vista político, ideológico, portanto polêmico, não é? Todo soldado da odontologia social é visto como gente perigosa, do ponto de vista das propostas, dos compromissos políticos, da compreensão de que saúde, de que o nosso objetivo é a saúde, e a saúde como direito de cidadania, responsabilidade do Estado. Então nós incomodamos o mundo, não é? E a cabeça de muitos alunos que estão sendo trabalhados pedagogicamente sobre outra lógica, não é? Este é o papel que se teve na criação do Centro de Pesquisas em Odontologia Social.